Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, ela já veio na temporada passada, conseguiu mais uma vez uma brechinha na agenda, que tá difícil trazer essa mulher, hein? Thalita, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite da família Fit Help. Eu que agradeço, Gi, pelo convite mais uma vez. Né? E temporada passada, quem não assistiu, foi muito bacana aquele programa. Já corre aí alguns vídeos atrás aí, né? Foi um tema bem polêmico, né? Foi. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema, sobre ansiedade. Né? Ela que tem a formação, né, em psicanálise, né, Thalita? É também, bom, para aqueles que não te conhecem, se apresentei, mais fácil, né? Eu sou Thalita Della Testa, eu tenho formação em psicanálise, sou psicanalista, mas eu também sou analista do comportamento humano, tenho especialização em neurociência, em TDAH, enfim. Eu trabalho com a mente humana. Ela que me ajudou muito aí nessa parte de adaptação e descobri que sou um TDAH também, né? Um hiperativo, mas hoje eu falo que eu convivo bem com esses transtornos que para mim foram bem benéficos, eu falo, né? Da forma como eu consegui viver, né? Desde a infância, não tive eu fui um diagnóstico tardio, né? Mas para mim eu acho que me saí bem. Eu sempre costumo dizer que quando a gente procura ajuda, a gente percebe que a gente funciona de uma maneira diferente e a gente consegue procurar ajuda, procurar profissionais adequados e ter o nome, né, daquilo que a gente sente, acaba sendo espetacular, né? E também eu acho que se tivesse sido lá atrás, eu acho que não teria sofrido tanto, né? Porque é uma opressão muito grande, né? Para qualquer área, eu acho que, né, seja em qualquer tipo de transtorno, vamos chamar assim, né? É porque muitas vezes a gente não sabe como a gente funciona. E aí você começa com aquela sensação de ser inadequado, né? Tá todo mundo fazendo de uma forma, mas peraí, eu não funciono assim. Como é que eu funciono? Então, procurar meu Deus. um profissional específico, né? Especialista na área e saber o que está fazendo, porque assim, a gente também tem que lembrar que o que tem de diagnóstico, né, equivocado, não tá na conta, né? Tá, então... tem bastante. E hoje eu queria conversar com você sobre um outro transtorno que para mim tá muito em alta, que seria a ansiedade, né? Você como analista comportamental, né, trabalha com essa parte de entender um pouco mais e mostrar o melhor caminho para a pessoa, né? Porque é o que eu falo assim, não adianta eu procurar você, né? Você vai me dar um caminho, mas quem tem que resolver meus problemas sou eu, né? Você me mostra como a melhor forma de resolver esses problemas. Mas a questão da ansiedade. Gê, eu vejo assim, quando o pessoal me procura no consultório, muita gente, na realidade, o que elas acabam tendo não é a ansiedade, né? Existe a diferença, e é por isso que eu sempre falo, existe a necessidade de saber nomear as emoções e aquilo que você está sentindo. Então, às vezes a pessoa chega em mim e fala assim, porque eu tô ansioso e tá acontecendo isso. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que ela não é ansiosa. Ela está ansiosa. E muitas vezes, o que a pessoa é impulsiva. Então, por ela ser impulsiva, ela acaba tomando determinadas atitudes, escolhas, e a partir daquilo, acaba dando esse gatilho de ansiedade. Uhum. Então, a gente tem sempre que estar prestando atenção. Será que você é ansioso ou você está ansioso? E como eu vejo hoje, o mundo, ele te traciona muito rápido, né? Se você, é questão de mudança, é questão de tecnologia, é questão de estar se atualizando, né? Eu falo que, assim, quando a gente vive nessa questão de acelerar, né? Tudo nos acelera, a única questão que a gente tem a certeza é o final da vida, né? Tem até um filme antigo que chamava Clique, não sei se chegou a assistir, do Adam Sandler, e tudo que acontecia, ele colocava para frente, né? Não sei se você chegou a assistir. E chega lá na frente, ele não consegue voltar. E é a mesma coisa da nossa vida. A gente fica tão no automático, até num áudio que a gente vai escutar
ali no WhatsApp, né? Coloca no e-mail, no 2 por causa da questão da pressa. Eu acho que o mundo está nos acelerando muito rápido. Então, assim, essa questão fica meio assim, ou você acompanha, ou você fica para trás. E aí, essa crise de ansiedade, às vezes não é uma questão de estar sabendo lidar com isso, frustra a gente, né? Eu vejo que, às vezes, também, a gente não coloca limite nas pessoas, né? Porque antes, por exemplo, se eu te mandar uma mensagem de WhatsApp, obviamente eu vou ficar esperando, né? Só que assim, a pessoa que está do outro lado, ela esquece que você tem seus compromissos, você tem a sua aula, você tem a sua esposa, a sua família, existem outras coisas, né? Existem as consultorias e tal. E aí a outra pessoa fica ali, nossa, mas ele não me respondeu. E a pessoa que também está do outro lado, muitas vezes ela também está ansiosa. Mas como funcionava antes? Antes eu tinha que esperar te encontrar para poder ter a resposta. Então, assim, a gente tem que, muitas vezes, sinalizar para a pessoa, olha, eu vou responder assim que puder. Se você mandou a mensagem e eu não respondi, muito provavelmente eu estou ocupado. Então, assim, é bom a gente também mostrar isso para as pessoas, que não, eu não vou responder naquele momento. Porque tá faltando um pouco também, a gente está colocando o limite para todo mundo, né? Uhum. Porque senão também a gente se culpa, de tipo, ai, nossa, precisava responder. E aí você fica ali. Às vezes você fica respondendo ou tentando acelerar as coisas e você deixa outras coisas que eram talvez muito mais prioridade. Então existe isso tudo da gente estar organizando a nossa rotina para justamente não sofrer com isso, né, da ansiedade. Mas a gente precisa lembrar que a ansiedade ela é algo bom. Ela passa a ser ruim a partir do momento em que a gente perde o controle dela, né? Então, se você tem algo para fazer ou de repente amanhã você tem um projeto e tal, é muito bom ter ansiedade. Ela que vai te dar aquele ânimo para fazer determinadas coisas. O problema é quando você começa a sofrer por algo que talvez, muito provavelmente, nem vá acontecer. Eu acho que é o X da questão ali, né? Essa questão de você ficar imaginando e você começa a ficar uma tortura dentro da sua mente sobre algo que às vezes não pode nem acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer, né? Então, às vezes eu tive um paciente que ele chegou em mim e ele falou assim, olha, eu tenho medo de avião. Falei, tá, e qual é o seu medo de avião? Não, porque o avião pode cair e tal. Tá, então peraí, vamos pensar. Por partes, né? Vamos pensar pela lógica. Aí eu coloquei lá no Google. Quantos carros, né, acidente? O mais seguro era o avião. Então, qual era a probabilidade daquele avião cair? E aí ele começou sozinho a perceber que, estou ansioso por algo que muito provavelmente não vai acontecer. Então, às vezes, a gente olhar estatísticas e ver como aquilo acontece, muitas vezes a pessoa ela consegue, de uma forma muito racional, tendo a previsibilidade de que muito provavelmente nada daquilo vai acontecer e que aquilo é algo da cabeça dela. Eu queria até tirar uma dúvida com você em relação a algumas coisas que aconteceram comigo ali na clínica também, né? Por trabalhar com pessoas que têm a compulsão alimentar e aí a pessoa fica ansiosa e ela desconta na comida. Há um caminho para amenizar isso através também da análise comportamental. Como analista comportamental, você consegue enxergar esse problema? Gê, a gente tem muito que... Procura olhar o que aconteceu antes de você estar comendo, né? Então, qual é o antecedente antes de você estar ali comendo, né? Antes daquele comportamento. Então, eu briguei com alguém, eu fiquei triste, ou eu fiquei feliz demais, porque a gente tem aquilo, né? Uhum. Eu tô ansiosa, então eu vou lá e como. Tô feliz, eu vou lá e como. Tô alegre, eu vou lá e como. Eu mereço. Tem o tal do eu mereço. O tal do eu mereço. Eu mereço. Só que assim, a pessoa, ela tá ali. Então, ela acaba nessa compulsão da comida, muitas vezes ela vai por impulso. Né? Não é por ansiedade. Como é que eu vou usar aqui?
Você já viu uma pessoa muito acima do peso ou muito obesa, ansiosa? Creio que não, Mas não, pessoas impulsivas. impulsiva sim, mas eu acho que ansiosa não. Mas aí acaba, não só na questão do merecimento, mas a pessoa usar de uma outra coisa para, que nem você falou no começo, dar nome para aquilo que Aquilo que está ela está sentindo agora. sentindo. E às vezes é uma questão de impulsividade, que se ele segurar, será que é uma questão também da parte do merecimento, para fazer uma analogia meio boba, né? Será que se eu segurar um pouquinho essa vontade, lá na frente eu não posso recompensar e ter um benefício muito maior? Né? Hoje, inclusive, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não consigo emagrecer. Mas eu não consigo. Aí eu perguntei, questionei, né, a pessoa. Falei, tá, mas como tá a sua rotina alimentar? Como que tá a sua rotina de treinamento? Você tá treinando porque eu tô te acompanhando. Você tá acordando cedo porque eu sei o horário dentro do aplicativo que você treina. Só que você parou para analisar o seu final de semana? Você parou para analisar o que você come, o que não está dentro do seu plano alimentar, já que você tem um propósito de perder a gordura abdominal, que é o que te incomoda? E é claro que quando, né, a gente fala em gordura abdominal, isso remete muito, eu acho que pelo menos aos 80% das mulheres, né, que incomoda essa questão, e incomoda mais as mulheres do que os homens, pelo pouco que eu, né, tenho de experiência ali na área. Aí eu falei assim, tá, mas quantos dias você tá saindo da sua dieta? Ela falou assim, sexta, sábado e domingo. Falei, tá, então sexta, sábado e domingo você tem 4 finais de semana no mês. Né? Fazendo uma conta fácil, 4 vezes 3, 12. O mês tem 30 ou 31. Então, para ficar outra conta mais fácil, 30 dias. Se você tem 30 dias, você tirou 12, sobra 18. Você está percebendo o tanto que você está errando da sua dieta em proporção de acerto? Então, assim, você está criando um problema dentro de algo que você realmente quer. Mas será que você realmente quer? E aí é onde está a grande questão. O que é prioridade para você? Eu falo porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sofro com isso, né, de gordura abdominal. E a mulher, ela tá sempre insatisfeita com o corpo. Não, é quase que geral isso. Uhum. Mas, e aí? Será que eu realmente quero fazer disso melhorar? Porque quando a gente pensa no que é prioridade e o que não é, a gente não pode esquecer que, às vezes, a pessoa, ela sente prazer na dor. Então, eu, né, não tô fazendo nada. Mas por que você não tá fazendo? Né? Então, às vezes, a gente precisa olhar para a pessoa e jogar real com ela. Você tá realmente fazendo aquilo que é necessário? Ou você tá olhando para mim, tá me contando algo, sabendo que eu sei que você sabe também que isso que você tá me contando não é verdade? Porque muitas vezes a pessoa chega para contar algo pra gente e a gente sabe que a gente já sabe que aquilo não é real. Acho que principalmente vocês que lidam, né? Quantos anos você já tem de experiência, e você pegar essa questão da mentira da pessoa porque ela quer te convencer. Na verdade, não é nem eu que ela quer. Ela mesma quer se convencer de que aquilo que ela está fazendo é uma verdade, quando na verdade ela sabe que nada daquilo é real. Então ela quer, tipo, me falar, ou falar, né, pro personal, para que o personal valide ela daquilo que ela não está fazendo e por isso ela não vai obter resultado. Então, quando a gente fala nisso de compulsão alimentar, de ansiedade, a gente tem que olhar para a pessoa como um todo, de uma maneira muito holística mesmo, e conversar. Por isso que eu falo, quando a gente fala de emagrecimento, tem que ser algo muito multidisciplinar, né? Quando a gente fala de ansiedade, porque a gente está falando de um comportamento e às vezes pode ser trauma, às vezes pode ser impulso, pode ser um ciclo de repetição. Eu ia comentar isso agora, né, sobre o trauma. Na hora que você começou a dar a linha da sua linha de raciocínio, na hora já me veio algumas coisas na cabeça.
aonde nós, seres humanos, a gente desde a infância, desde que nascemos, a gente chora, mãe põe o quê? No peito para mamar. E é óbvio, a criança não sabe falar. E vai passando, você vai se remetendo, como você falou, a gente está feliz, a gente come, a gente está triste, a gente come, então vai remetendo. Dia das Mães está chegando aí, o que vai acontecer? Vai todo Almoço mundo na casa da mãe. em volta da Né? mesa. Então, essa questão do alimento, ele traz essa questão cultural. E às vezes, que nem você falou, de ver essa forma mais holística, tratando, né? E isso também, a questão do personal, né, trazendo para a minha área ali, ela é muito importante. Você entender o que está desencadeando essa ansiedade no seu aluno, que gera, e às vezes não é nem ansiedade, é uma impulsividade, onde ele não para de comer. Exatamente. E tratar essa causa nossa, aquela aluna não está parando. Quem eu posso indicar da equipe multidisciplinar para trabalhar com essa dor do meu aluno, vamos chamar assim, com esse transtorno alimentar, com essa ansiedade, e trazer para que traga uma boa relação com a sociedade. E a gente é julgado a todo momento também, né? Sim, A gente é sim. julgado a todo momento. Então, se a gente come é porque a gente comeu, se a gente não comeu é porque a gente não comeu. Se você está fazendo a sua restrição alimentar, sua dieta, come só um pedacinho. Nossa, você é chato. Se você não bebe porque você é chato, se você bebe porque você é chato. Então a gente é julgado o tempo todo. Mas eu acredito que vem assim, ó, vem muito também daquilo de limite, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma doença, né, autoimune, então onde determinados alimentos eu não posso comer. E quando eu descobri isso, automaticamente eu sabia que eu precisava perder peso. E aquilo foi me gerando uma ansiedade, porque eu ia nos lugares e as pessoas, olha, come isso, mas come um pouquinho. E aí, pra pessoa não ficar chateada, eu ia expor, olha, eu não posso por conta disso, disso, disso. Só que aí eu comecei a ver, e vinha mais aquilo de, nossa, né, as pessoas, ninguém tinha que saber da minha história. O que deveria funcionar, olha, não, obrigada. Não faz parte da minha rotina. Um não bem dado, às vezes, é muito melhor do que um sim maldito. Né? Então, assim, não existe. O que falta é a gente ter essa empatia de, não, é respeitar a opinião do outro, a vontade, olha, não, obrigada. E tá tudo bem. A gente não precisa entender que a gente não deve ficar insistindo, sabe? Porque é muito difícil. Para quem está ali tentando, né, a dieta, para quem está tentando sair muitas vezes de uma crise emocional, porque a pessoa que ela é muito ansiosa e ela vai, né, numa mesa onde vai estar todo mundo, ela já nem vai. Porque ela já sabe o que o mal-estar vai estar causando nela, e aí, de repente, ela pode sim ter uma crise de ansiedade. E aí, como é que ela vai fazer para sair daquela situação? Então, muitas vezes, a pessoa que é realmente ansiosa, ela já nem sai de casa. Ela já começa a causar ela já coisas começa na mente a imaginar, dela. vai acontecer isso, e depois vai acontecer aquilo, e depois... Então, ela já não vai. Você falou uma questão, né, de causar essa crise também, né? Eu já percebi que tem muita gente dentro do treinamento que quer fazer as coisas para acabar logo, que entra naquele caso onde a gente falou, né, de ficar acelerando muito o processo. E a hora que você começa a colocar a pessoa para perceber o que está acontecendo naquele momento, a pessoa transforma. E o exercício físico, né, ele tem o poder de amenizar essas crises de ansiedade por melhorar a taxa de oxigenação dentro do sangue. Então, quando dá essa crise dentro da pessoa, se é uma pessoa que acaba fazendo uma caminhada, qualquer tipo de exercício físico, a crise ela tende a ser menor. Sim, muito Ela tende a ser menor. Então, assim, não é uma questão só de, eu treino só por estética. O treino vai muito além da estética, vai para a saúde, vai numa questão onde você coloca alguns neurotransmissores que vão amenizar isso também, né? Seja aí da dopamina, o hormônio do bem-estar, enfim. Uma das dicas que eu uso muito dentro do consultório quando a pessoa está em uma crise de ansiedade, como é que ela pode fazer, até você, né, que tem seus alunos, como é que eu, de repente, estou numa crise de ansiedade, o que eu posso fazer com o meu aluno para tirar ele daquele foco, daquela...
porque, né, a pessoa acha que vai morrer, então ela, enfim. E vai piorando cada vez mais, mais. Então, assim, dentro de uma crise, você entra num determinado espaço, vamos supor aqui, né, essa garrafa. E aí eu vou começar a olhar e eu vou pegar e vou ver o peso dela, a temperatura, né? Eu abro a garrafa, coloco para ver a temperatura, o que eu sinto. E isso, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo o meu nível de cortisol, né? E vou automaticamente... E a adrenalina vai diminuindo e automaticamente eu vou aumentando o GABA e a ocitocina, né? Que é o hormônio do prazer. E aí, nisso, por questões do físico, do tato, sentir o cheiro, eu paro de me preocupar com o mental e automaticamente eu vou pro físico. E aí, se você ficar fazendo isso por 1 minuto, você consegue sair dessa crise de ansiedade. E isso não sou eu que estou dizendo, né? É a própria neurociência. Então, existem meios de sair disso. Posso chamar de ferramentas, São assim? ferramentas da neurociência, ferramenta da neurociência, Então, a gente trabalha tudo isso em consultório para ajudar a pessoa a sair disso. Então, existe uma outra ferramenta que a gente trabalha, tá em crise de ansiedade, pega uma pedra de gelo e põe na altura da moleira. Ó, pessoal, né? Aí, isso daqui, ó, serve para qualquer pessoa, né? Pessoa. E uma pedra de gelo ali, você tendo uma geladeira ali, provavelmente você vai ter ali. Sim. Às vezes com criança mesmo, né? Porque a criança, muitas vezes, ela não consegue falar aquilo que ela tá e ela sofre muito, é um sofrimento muito grande. Então, você pega uma pedra de gelo, coloca na altura da moleira e ali, o que vai acontecer? Você vai parar de prestar atenção, né, naquilo que está acontecendo e vai jogar automaticamente todo o seu funcionamento cerebral para o físico. Então, você vai parar novamente. Vai baixar o nível de cortisol, novamente vai baixar o nível de adrenalina, né? E vai a ocitocina e o GABA mais uma vez. Então, você vai sair do estado mental e vai para o físico. Automaticamente, a mesma coisa vai acontecer. Na caminhada ao ar livre também, só que daí no caso a gente não tem uma pedra de gelo, né? É o que eu falo pro pessoal, fazer uma caminhada ao ar livre. Já tratei pessoas com crises de ansiedade e às vezes essas crises de ansiedade foi porque veio com uma dieta muito restrita, né? E isso acabou atrapalhando o processo de uma das meninas. E aí tinha dia que ela não conseguia frequentar a academia. Aí o que a gente fez? Eu falei para ela, você vai fazer uma caminhada ao ar livre, em qualquer lugar, pega ela tinha moto, pega a tua moto, vai para um lugar bonito, um lugar que tenha paz, né? E aí um dos lugares que ela caminhava, você tinha praticamente uma roça, sabe? Um caminho assim, perto de casa ali de um bairro ali, e aí ela entrava, deixava a moto dela perto da pista e ela ia caminhando. E nisso ela prestava atenção no mundo físico, onde tinha passarinho, onde tinha algumas árvores, algumas cores, tonalidades diferentes, o cheiro diferente. E isso a gente viu que estava dando resultado. Então, assim, uma das coisas que eu peço para os meus alunos hoje estar fazendo é uma caminhada ao ar livre, pelo menos no final de semana. Porque ela vai sair daquela rotina onde está muito somente, celular, né? Porque hoje você vai para fazer uma caminhada, a pessoa quer ficar, né? Falei, põe uma música então que te relaxe, põe um celular ali no bolso de um short, vai fazer uma caminhada, mas presta atenção no que você está vendo. Vai fazer uma caminhadinha de manhã, tenta sair um pouquinho antes até do nascer do sol para você ver ele nascendo, ou à tarde, né? Hoje a gente tem aqui o Recanto do Lago ali, o pôr do sol ali é maravilhoso. Acho que em qualquer ponto de São João da Boa Vista onde você vai, você é abençoado pelo... Sim, então assim, isso traz muito benefício, porque você acaba controlando a sua ansiedade com coisas simples. Então, você não precisa ficar, né, como diz, complicando as coisas. Dá uma desacelerada, dá uma parada para você perceber em alguns pontos onde passa muito rápido despercebido. E a gente estava falando, né? Porque a gente acabou emendando o assunto aqui. A gente vai vagando, né? Dois TDAH conversando, a gente deixa aleatório. Coitado do diretor, ele deve estar... É outro também que tem.
Ainda bem que tá todo mundo aqui laudado, Tá em diagnosticado, né? Ainda bem que tá todo mundo laudado aqui, gente. Não há nem achismo, né? Tem tudo laudo. E aí, o que acontece? De estar olhando o antecedente do comportamento. Por quê? Muitas vezes, quando a gente... O que desperta a ansiedade? Muitas vezes é a comparação. Então, tá eu lá, né, olhando o Instagram, as redes sociais. Nossa, mas isso aqui tá bem financeiramente. Nossa, mas isso aqui emagreceu tantos quilos. E aí aquilo, você come, vem aquela Nossa, mas eu não consigo. de inadequação. Nossa, mas a gente precisa lembrar que aquilo não é o mundo real. Né? Então, vamos começar a observar tudo aquilo que está me dando gatilhos de ansiedade e lembrar que assim, cada pessoa tem o seu processo, né? Você só pode medir aquilo que você conquista, onde você chegou, de acordo com a sua própria régua, onde eu estava e onde eu estou hoje. E não olhar, nossa, mas o Joãozinho, o Zezinho, não é sobre eles. É sobre o meu processo, de onde eu saí, onde eu estou, onde eu já estou e aonde eu pretendo chegar. Então eu tô tendo uma... Olha, né, pessoal, vocês conseguiram reparar, o pessoal que está assistindo agora, para um pouquinho, pega essa linha de raciocínio que ela acabou de falar, porque, gente, de verdade, parece que eu tô passando por uma sessão aqui. Né? Ela falou sobre a regra e isso vem causando assim alguns gatilhos dentro da minha mente. Aonde eu estava há 6 anos atrás? Eu estava praticamente saindo da faculdade. Então, há 5 anos atrás, já fazia 1 ano que eu estava trabalhando, né? E assim, e foi passando agora, de verdade, tá? Foi passando algumas coisas na minha mente ali de tudo que eu já passei. E esse é o seu processo. E essa é a minha regra. Essa é a régua do meu processo, vamos chamar assim, né? E tá tudo bem para mim, né? Eu quero ano que vem tá melhor, eu quero daqui ano que vem, o mês que vem tá melhor, daqui 6 meses tá melhor ainda, daqui 1 ano tá melhor. É uma questão de evolução. E muitas vezes, quando a gente olha para si, quando a gente olha para essa régua, a gente vai... E assim, muitas vezes a gente não tem nem esse gatilho de comparação. Por quê? Porque se você for olhar para a minha história, hoje eu estou melhor do que eu imaginava. E isso é quase que no geral. Quando você olha, você fala, gente, mas eu tenho que tomar... até que foi rápido. Mas eu queria, né, pegar e colocar até uma pumbinha ali, né? Eu tenho que tomar cuidado com a minha régua para não gerar alguma impulsividade ou uma ansiedade, vendo por esse lado. Depende. E aí onde a gente... a gente é sempre no depende, né? Tudo né? depende. Depende de como você olha para aquela situação. Porque é aquilo que eu te falei no início. A ansiedade, ela realmente é algo bom. Tanto que a ansiedade, ela é algo que é natural do ser humano. O que você não pode é perder o controle daquilo. Sofrer por algo que muito provavelmente não vai acontecer. Então, você tá ali, né? E o que eu faço com aquilo também? Porque é aquela coisa, não, eu quero ser isso, quero estar andando no carro tal, só que eu preciso olhar que se eu começar a ter comportamentos de eu não vou dar conta de, por exemplo, pagar o meu carro, porque neste momento eu vou ter um problemão. E aí é o que a gente fala, né, na análise do comportamento. Antecedente, comportamento e consequência. A consequência pode ser até uma frustração aí, então, né? Se a gente Vendo por esse lado, né? Parar para analisar que a vida, ela nada mais é do que processo e escolhas. Olha, parece que a gente combinou. Olha, os problemas aqui estão resolvidos. Tá? Parece que a gente combinou, porque hoje ainda, lá na clínica eu estava comendo, né? E a minha dieta, né? O pessoal sabe, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu gosto dessa linha de fazer a dieta e de fazer acontecer mesmo, né? E aí hoje eu coloquei, né? Até uma menina comentou ali, né? Tô dando desculpa. Você tá realmente fazendo o que tem ou você tá aí dando desculpa?
né? E era arroz e frango dentro da minha marmita. Poderia estar muito, né, muito bem comendo qualquer outro tipo de coisa que é o que eu falo. Nós que seguimos dieta, não é que a gente não gosta, a gente gosta de fazer. A gente gosta de comer uma coxinha, a gente gosta de comer o chocolate, mas será que é o momento? Será que o processo onde eu estou passando permite erro? No meu caso, assim, né, eu tenho vontade de participar de campeonatos de fisiculturismo e tal. Então, isso do merecimento iria me tirar totalmente do foco. Poderia me causar N motivos, até mesmo uma frustração, uma ansiedade, uma impulsividade, que eu poderia, às vezes, não controlar. E é por isso que né, eu também, a minha maior, né, clientela ali no consultório, você sabe que você vê ali sempre chegando, são crianças, atendo adulto também, mas a grande maioria é criança. E eu falo que, como eles são pequenininhos, é muito mais fácil colocar na cabecinha deles e dar previsibilidade, né, daquilo que vai acontecer e de qual escolha vai ser melhor. Então, eu vejo, vou te dar um exemplo básico, né? O meu menino, ele é gordinho, e aí ele colocou na cabeça dele que ele ia participar do campeonato de natação. Só que aquela criança focada, eu falo que se eu tivesse um terço do foco que a criança de 9 anos tem, eu tava. E aí ele chegou, e aí ele começou a própria dietinha dele, os exercícios dele, e aí você começa a ver o comprometimento. E aí o que acontece? A ansiedade dele era para quê? Para chegar lá e ganhar. Só que o que ele estava fazendo? Como ele já tinha uma previsão de um cenário todo, ele já estava se preparando. Então, o que ele estava? Ele estava usando a ansiedade dele para uma motivação. Quando começou a chegar próximo do campeonato, ele chegou, sentou na cadeira, se colocou as duas mãos e... Mamãe, o que aconteceu? Estou ansioso, estou com medo de perder. Eu falei, vem cá, vamos conversar. Eu falei, você está ansioso? Você tem certeza? Tô, mãe, eu tô com medo de perder. Eu acho que eu não quero mais ir. Eu falei, então, peraí. Isso que você está sentindo não é ansiedade. Isso que você está sentindo é insegurança. Então, pelo fato de você estar se sentindo inseguro, você não tá querendo ir, você tá com fome, né? Que ele queria um doce, coisa que ele quase não faz, mas queria um doce, ele come muita comida. E aí eu falei assim, lembra que para você conquistar aquilo que você deseja, se você comer, vai te fazer mal e talvez você não vai ter aquele desempenho que você... na mesma hora. E aí a criança, ela é muito rápida. É mesmo. Você me leva de noite para nadar? Vai lá, já voltou ao propósito. Voltou ao propósito. Eu falei, tá, mas o que você vai fazer com isso? Não, eu vou resolver, então, a minha insegurança. Eu falei, olha... Chegou de noite, peguei ele na escola, mamãe, vamos pra piscina? Vamos, levei ele lá. E aí eu fiquei só observando aquilo, né? Falei, o que ele vai fazer com a ansiedade, com a insegurança, com o propósito? Vamos ter uma aula com a criança. Exatamente. Falei, deixa eu ver como é que essa criança gerencia, né? Porque a criança, ela tá muito próximo daquilo que é natural. E eu sempre, você tá cansado de me ouvir. Quando a gente foge daquilo que é natural nosso, é quando a gente se perde. Uhum. E aí tava o pessoal mais velho nadando lá no clube e tal. Ele pegou, foi perto dos adultos, né? Que já os meninos nadam, a coisa mais linda. Parece um peixe. E ele foi nadar justamente perto de um moço que ele sempre falou, mãe, aquele moço ele nada muito bem, não sei o quê. Eu até tirei uma foto. Ele pegou, segurou na baliza assim, olhou para o moço que era muito maior do que ele. Ele até deu aquela respirada e começou a nadar do lado do moço. Na hora que ele saiu da piscina, eu falei, e aí? Mamãe, resolvi minha questão de insegurança. Depois daquilo, aí ele foi pro campeonato, ganhou, né? Era interno, mas ele ganhou em segundo, segundo lugar num tipo de nada e depois em primeiro no outro. E aí ele me vira e fala assim, nossa, mamãe, ainda bem que eu não comi, não fiz as coisas que eu tava, no dia que eu tava ansioso. E aí você vê, uma criança de 9 anos, que ela já sabe a rotina, a previsibilidade, nomear as emoções. E o que é mais fantástico? Programar e ter a previsibilidade dos próprios comportamentos, do antecedente, do comportamento e da consequência. E a vida, voltando, né?
A vida é Processo feita e escolha. processo e escolha. Então é isso, eu acho que quando você começa a ter essa visão de processo, desfragmentar o seu problema, ele fica mais fácil até de você achar o gatilho e melhorar essa questão da ansiedade ou impulsividade, ou qual é o nome da sensação que você está sentindo. Né? Isso acaba que sendo fantástico. Então, é muito daquilo. A ansiedade, ela é algo bom. O que a gente não pode acontecer, o que não pode acontecer é perder o controle, né? E a gente saber gerenciar as emoções e o que fazer com elas. Então, tá vendo aí, pessoal? Anotou isso daí? Tá, queria que você olhasse para essa câmera aqui, o pessoal que se sente inseguro, queria que você desse algum conselho, alguma coisa que você queria colocar para essas pessoas, trazendo essa lição, né, do seu filho que você trouxe, né, para contar assim para todo mundo, que você olhasse para essa câmera aqui e desse um recadinho para o pessoal que está inseguro, se sentindo ansioso ou até mesmo impulsivo. Gente, de qualquer forma, procure um bom profissional, bons profissionais, né? De preferência, profissionais que trabalhem junto, que vão te amparar e que te incentivem e que te mostre aquilo que é o melhor para você, que a todo momento te mostre que aquilo é um processo e que tudo depende único e exclusivamente de você e das suas escolhas. Nossa, é profundo. Tá, obrigado. Eu Queria que te agradecer mais uma vez em nome da nossa família e de estar disponibilizando mais esse tempo, né? Deixou o marido, deixou, né, o braço do Vitão, então deixou o filho lá para trazer essas informações de qualidade para gente. E também não podia deixar de agradecer, né, nossos patrocinadores, Águas Prata, né, Anel Solar e também a Skyfit. Pessoal, quem tiver ideias, né, de temas para trazer, vai mandando aqui para gente. Já deixa aquela curtida pra gente aqui. E semana que vem tem mais. Até mais.